Para coordenar os trabalhos da mesa de debate sobre direito de greve e serviços públicos, convidamos para tomar assento à mesa para atuar como mediador o doutor Luiz Magno Pinto Bastos Júnior. Convidamos também para tomar assento à mesa os debatedores: Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, Dr. João dos Passos Martins Neto. Doutor Prudente José Silveira Melo, professor do SESUSC e conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. O juiz de Direito no Estado de São Paulo, doutor José Sérgio da Silva Cristóvão. Antes de passar a palavra ao mediador do debate, lerei um breve e resumido currículo do Dr. Luiz Magno Pinto Bastos Júnior. Ele é advogado, mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de Direito Constitucional e Processual Constitucional da Univale, professor dos cursos de mestrado e doutorado em Ciência Jurídica na mesma instituição, membro das comissões de Direito Eleitoral da OAB Seccional de Santa Catarina, membro da Associação Internacional de Direito Constitucional, da Associação Internacional de Ciência Política, autor de diversos artigos e obras coletivas de direito constitucional, direito administrativo e direito eleitoral. Com a palavra, o doutor Luiz Magno Bastos Júnior. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação e honra estar aqui nesta manhã do último encontro deste exitoso, eu posso dizer, mesmo ainda não encerrando, eu posso afirmar e conclamar o êxito desse grande evento, que já tem marcado uma tradição no Estado em debate sobre direito administrativo, e esse acolhimento maravilhoso pelo Instituto de Contas, pelo Tribunal de Contas do Estado, que nos recebe, promove e viabiliza que esse conclave se estabeleça. Como todos já estão habituados, esse é o segundo dia, a mesa de debate tem uma dinâmica um tanto, infelizmente, não tão frequente nos nossos encontros acadêmicos, porque aqui nós não vamos ter espaço para preleções, para que a gente possa, ao final, ter um momento de discussão. Muito pelo contrário. O nosso encontro, nossa hora e meia de debate, vai ser uma troca de ideias constante, em que se estimula exatamente que nós tenhamos um posicionamento divergente, que nós possamos refletir a partir de pontos de vista distintos acerca de uma questão importante e vital para a prática do direito administrativo, para a atuação dos órgãos de administração pública. E o tema de hoje, dessa mesa, é um tema sempre espinhoso, extremamente relevante, que é justamente a questão do direito de greve dos serviços públicos, alguns problemas, questões pujantes em relação a essa situação que envolve o direito de greve. Parte da exposição, os temas que vão ser tratados nesta manhã, eles de alguma forma são propiciados por conta da guinada jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal deu em 2007, quando passou a regulamentar ou passou a fixar critérios no mandado de junção para que eu possa suprir uma omissão legislativa. Então, de alguma forma, a questão da greve no serviço público ela passa a ter uma outra conotação, passa a ter um outro marco regulatório fixado não pelo Congresso Nacional, não pelo Poder Legislativo, porque permanece omisso, permanece silente nessa sua função constitucional de atuar, de legislar, de fixar os balizamentos e os parâmetros. E diante dessa omissão sistemática e contumaz por parte dos poderes constituídos, o STF, provocado então, passa a fixar critérios, passa a estabelecer parâmetros para o exercício desse direito constitucional de greve no serviço público. E é sempre uma questão muito delicada por conta da ideia de continuidade e de permanência nos serviços públicos. Como é que é possível trabalhar com essa situação da negociação
que, de alguma forma, a greve ela representa uma última fronteira quando a negociação ela é inexitosa, quando nós não tivemos condições de êxito em uma negociação. E como é que a gente pode falar nessas negociações desse movimento paredista no serviço público, já que há um conjunto bastante expressivo de limites para a negociação dos chefes de executivo, dos entes estatais, por conta dos balizamentos legais. Então, de alguma forma, e justamente pela dificuldade que nós temos de transplantar esse modelo regulatório que nós temos para a iniciativa privada para o serviço público, em grande parte é por isso que nós temos uma certa dificuldade em emplacar uma legislação pertinente. E, de alguma forma, desde 2007, isso passa a ter um regramento próprio. E esse regramento próprio, ele ainda tem uma série de questões que precisam ser discutidas e precisam ser melhor enfrentadas. E é esse o propósito desse nosso encontro nesta manhã. Então, como é que funciona a nossa sistemática? No primeiro momento, nós vamos ter uma primeira rodada de apresentação de autores, dos debatedores desta mesa, e de uma primeira consideração em relação a uma das questões vitais. E a primeira questão que a gente vai trabalhar nessa primeira rodada de debate é justamente qual é a função, até onde o Ministério STF, quando decidiu no mandado de junção 670, 712, ele o fez com pretensão erga omnes, ou seja, em uma ação de mandado de junção individual, ele disciplina ou ele pretende no texto deste mandado de junção, que em tese teria efeitos exclusivos para as categorias profissionais que haviam apresentado esse mandado de junção, ele estabelece um balizamento com pretensão de vinculação erga omnes. E essa pretensão de vinculação erga omnes é muito criticada, em especial porque para alguns autores isso acaba sendo uma deturpação do controle de constitucionalidade. Porque se eu tenho uma ferramenta processual adequada para fazer esse controle erga omnes com eficácia vinculante, que são as ações de controle concentrado, eu poderia obter esse efeito através de um mandado de junção? É possível, a partir disso, de fato, afirmar que todos os servidores públicos têm um direito implementado de exercitar diretamente a greve sem que haja uma prévia declaração específica para a sua categoria profissional? A primeira pergunta que está relacionada acerca dos limites do STF, dos limites dessa decisão e o que ela significa como viabilização do exercício concreto do direito greve, é o que vai ser o tema, o que vai ser a questão de fundo dessa primeira abordagem dos nossos debatedores. Seguindo a sequência que está prevista no material nosso da mesa, o primeiro debatedor da mesa é o Dr. João dos Passos Martins Neto, graduado em Direito e Jornalismo, mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio pós-doutoral pela Universidade de Columbia, em Nova York, autor de diversos livros, dentre os quais Introdução à Filosofia Política de Thomas Hobbes, Fundamentos da Liberdade de Expressão e Conceito, Função, Direitos Fundamentais. Ele é professor do curso de Direito de Graduação e de Mestrado e Doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, é procurador do Estado, foi o presidente da FUNJAB e é o atual Procurador-Geral do Estado. Professor João dos Passos, 5 minutos para que o senhor possa fazer suas considerações. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o Luiz Magno, nosso mediador, também meus colegas de bancada, doutor Prudente, doutor Cristóvão e toda a nossa audiência aqui presente. É uma grande honra atender ao convite das instituições que organizam esse evento e muito especialmente do meu querido amigo Dr. Joel Menezes de Timor. Muito bem, o tema proposto é a greve nos serviços públicos. Eu costumo dizer que o direito, ele nos coloca questões sempre de um mesmo tipo, com a mesma sintaxe. Uma questão jurídica é uma questão que pergunta algo do tipo: isto é permitido? Isso é proibido? Isso é lícito? Ou isso é ilícito? Qualquer tese de doutorado, qualquer dissertação de mestrado, qualquer monografia de conclusão de curso que
trate de direito vai fazer um questionamento nesta linha. Porque o que o direito faz, na verdade, é permitir, ou proibir, ou ordenar. Quando o nosso tema é a greve no serviço público, o que nós queremos saber? Não é? O que nós estamos nos perguntando como questão geral? É admissível, é lícita a greve no serviço público? Ela é permitida? Ela é proibida? E, naturalmente, para uma questão desta ordem, nós podemos ter uma resposta sim, uma resposta não, ou uma resposta variável, com algumas ressalvas, enfim, né? Então, tenho a impressão que esse é o questionamento geral que está colocado para nós como debatedores. Agora, nessa formulação, a greve no serviço público, a expressão greve não me parece a mais problemática. Todo mundo tem, eu acho que consegue formular um conceito que vai ser mais ou menos unívoco de greve, né? Greve é a paralisação do trabalho. Acho que todo mundo pensa mais ou menos nesses termos. Agora, quando nós pensamos na segunda categoria da locução, que é serviços públicos, aí nós estamos tratando de uma categoria bastante abrangente, não é? E que pode nos remeter a coisas muito diversas, não é? Serviços públicos, nós podemos estar falando do serviço postal, serviço de radiodifusão, serviço de telefonia, energia elétrica. Podemos estar falando também até de algo que pode não parecer serviço público em sentido estrito, no primeiro momento, como a segurança pública, não é? Que às vezes se conta no conceito de poder de polícia, ou, enfim, serviços de saúde, serviços de educação, a própria jurisdição, não é? Os serviços assistenciais, etc., não é? E existem diferenças importantes em relação a esses serviços públicos. Por exemplo, diferenças relacionadas com o prestador desses serviços. Às vezes o prestador desse serviço é a administração direta da União, dos estados ou dos municípios, mas pode ser também a administração indireta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, não é? Existirão também diferenças quanto ao agente, ao trabalhador. Às vezes nós estamos falando de servidores titulares de empregos públicos que são regidos pela consolidação das leis do trabalho. Em outras situações nós estamos falando de servidores titulares de cargos públicos de provimento efetivo que laboram sob o regime estatutário, não é? Nós podemos ter diferenças, por exemplo, quanto às possibilidades de reposição dos dias parados, não é? Em alguns setores a reposição é possível, em outros setores do serviço público esta reposição não será possível, não é? Uma emergência que não tenha sido atendida num hospital público não tem como ser reposta, não é? Agora, uma aula que foi cancelada tem a possibilidade de ser reposta. Então, o que eu penso é, inicialmente, que todas essas distinções precisam ser consideradas pela lei, pela doutrina e pela jurisprudência, porque elas podem atrair regimes jurídicos distintos. Tanto é verdade que já no plano procedimental, por exemplo, nós sabemos que no caso das greves que ocorrem no âmbito da administração direta, não é? Da União dos Estados, dos Estados e dos municípios, por exemplo, a competência para dirimir os conflitos é do Tribunal de Justiça do Estado, segundo definição do Supremo Tribunal Federal, e não da Justiça do Trabalho. É só um exemplo que eu trago sobre o que eu quero dizer quando eu falo em regimes jurídicos distintos. E para concluir essa mensagem inicial, eu diria que a grande distinção, talvez a mais importante a ser feita, diz respeito ao que eu apontaria como sendo o grau de essencialidade do serviço público implicado ou atingido, não é?
Quando nós refletimos em torno do grau de essencialidade e passamos a admitir que existem, aqui com uma certa licença, não é, para a língua, serviços mais essenciais do que outros, não é? Talvez a gente vá chegar a conclusões surpreendentes, talvez até embaraçosas, em face da afirmação constitucional de que a greve no serviço público pode ser realizada. A conclusão de que, em alguns casos, para alguns setores, para alguns servidores, a greve deve estar, e de certo modo já está por decisão jurisprudencial, terminantemente proibida. Não é? Terminante e absolutamente proibida. E a minha inclinação, a propósito, é mesmo a de interpretar a Constituição neste sentido, para afirmar que, em certos casos, em relação a certos setores, a greve é simplesmente inadmissível. Não é? No serviço público, eu me refiro aqui a alguns setores como saúde, segurança, assistência, educação, e eu digo totalmente proibida, não é? Ou seja, em qualquer medida, não sendo admissível nem com a manutenção de efetivos ou contingentes parciais de agentes públicos em serviço. E a jurisprudência já confortando essa orientação, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como do Tribunal de Justiça do Estado. Então, enfim, o que me parece muito importante é que nós consideremos, diante da abrangente categoria dos serviços públicos, todas as distinções associadas a esta categoria para tentar fixar um regime jurídico consequente nesta matéria. Obrigado, professor João dos Passos. Eu passo a palavra para o professor Prudente Melo. Nascido em Curitiba, é graduado em Direito pela Universidade Católica do Paraná e mestre pela Universidade Internacional de Andaluzia, em 97. É advogado trabalhista de entidades sindicais de trabalhadores desde 84. Atualmente é professor e presidente do Complexo do Ensino Superior Santa Catarina e conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Depois dessa preleção inicial importante de definição conceitual da abrangência das categorias, temos uma afirmação bastante contundente do professor João dos Passos de que há servidores públicos que não têm direito à greve. E essa questão decorre da essencialidade desses serviços. E, dando continuidade à questão central, gostaria de ouvi-lo, professor, sobre essa questão. Bom dia a todos e a todas. É uma honra participar do 6º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. E uma honra ainda maior de estar numa mesa com o Luiz Magno, com o João dos Passos e o meu amigo José Cristóvão, também professor do SESUSC. Eu gostaria de iniciar trabalhando com a ideia que vem da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, ela estabelece alguns princípios que são fundamentais, e aí a gente tem que trabalhar com 2 eixos determinantes. Um, a organização sindical, e 2, a negociação coletiva. Porque só cabe, e aí brincaria dizendo que são irmãos siameses, e isso nasce do pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, com convênios fundamentais, com a Convenção 87, que trata da liberdade sindical, e a Convenção 98, que trata da negociação coletiva. E por que eu inicio por aí? Porque a greve é apenas um meio, é apenas um modo, ou um dos elementos que determinam a potencialidade pela qual você vai gerar o quê? A capacidade de contratação coletiva. Então, a contratação coletiva e a organização sindical, pelo qual se faz a contratação coletiva, são determinantes, e elas foram geradas dentro do regime capitalista exatamente para estabelecer a paz social. Bem, se nós analisarmos a partir dessa premissa e dessa perspectiva, e a recepcionalidade que foi dada na nossa Constituição a partir da organização sindical dos servidores públicos, e 2, da contratação coletiva, e mais, a partir de agora, inclusive, da recepção da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que trabalha a ideia de negociação coletiva, e, por consequência, o princípio instituído no artigo 9 do direito de greve
estabelecido como um direito aos trabalhadores, e aí entendido de forma ampla, também aos servidores, porque na medida em que você estabelece a ideia de negociação coletiva, não pode deixar de estabelecer a ideia também da capacidade de organizativa e, consequentemente, dos meios para que se consume essa relação do processo de contratação. E, repito, a greve é um dos meios, não o mais determinante. Mas a partir dessa, então, compreensão primeira, nós temos essas convenções hoje, como a Convenção 151 da OIT, que trata da contratação no serviço público, ratificada pelo governo brasileiro e, consequentemente, tendo ingressado no mundo jurídico, né? Nós temos também a Recomendação 159, que a complementa. Nessa medida, é difícil de se dizer que não é cabível ou não se pode reconhecer o direito de greve ou o direito de mobilização dos servidores públicos. Bem como, se nós, e aí eu vou refutar com todo respeito e carinho ao meu amigo João dos Passos, é que há sim a possibilidade de ser entendida de forma muito pontual a relação da impossibilidade do servidor público fazer greve. Mas quando? Na mesma perspectiva que a Organização Internacional do Trabalho constrói a ideia do quê? Que só é vedado, em determinadas condições, a realização, o impedimento da greve naquilo que se diz atividades essenciais que possam pôr em risco a saúde e segurança da população. Esse é o conceito da Organização Internacional do Trabalho. Então, quando a Organização Internacional do Trabalho vem e pontua, e isso através do Comitê de Expertos da OIT, que é jurisprudência internacional, e aí nós temos que também ter a perspectiva de observar que nós não devemos nos pautar apenas pela jurisprudência que está sendo realizada pelos nossos tribunais, nós devemos ter a perspectiva internacional, porque o direito internacional, e na medida que ele for recepcionado, ele determina essa potencialidade e essa capacidade pelo qual nós devemos então ter essa construção. Eu diria que é possível sim a greve no serviço público, muito acentuada em determinadas condições, sim, naquelas que possam pôr em risco a saúde e segurança da população. Como foi na questão da lei de greve, tá? Após sucessivas greves que levaram em 1989, né? Sucessivas medidas provisórias e sucessivas greves levaram então à determinação da lei de greve, e que agora, como foi colocado muito bem pelo Luiz Magno, a questão da recepcionalidade. Então eu paro aqui porque eu já estou quase verificando o cartão vermelho para mim, eu quero cumprir efetivamente meu prazo. Eu diria, e mais à frente abordaria essa questão, que acho sim plenamente admissível a greve dentro do serviço público, de forma ampliada, excetuada essa possibilidade onde claramente se veja de pôr em risco a saúde e segurança da população. Muito obrigado. Obrigado, professor Prudente. E, ato contínuo, passo a palavra ao nosso ilustre colega e amigo José Cristóvão, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Santa Catarina, Constitucional e Administrativo, com o seu estágio de doutoramento sanduíche junto ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, na Universidade Técnica de Lisboa, professor de Administrativo da SMESC, da ESA e do SESUSC, professor de diversos cursos de pós-graduação em diversas instituições pelo Estado e fora do Estado, membro fundador do IDASC, o que muito nos honra, vice-diretor da ESA, conselheiro estadual da OAB e advogado militante em direito público e também, em especial, com servidores públicos, com sindicatos e associações. Eu volto à questão para o senhor, professor Cristóvão, o professor Prudente traz um importante elemento, que é a questão das convenções internacionais e a forma como as organizações internacionais a compreendem. E pelo fato do país ser signatário destas convenções, à medida que o é, então incorpora como elemento normativo interno da sua ordem jurídica. Nesses termos, é possível retomar aquela questão inicialmente formulada? É necessário que, para que eu deflagre um processo paredista, que eu siga no serviço público, nos servidores públicos efetivos, que eu siga algum procedimento para estabelecer negociação prévia como requisito para que eu não caracterize uma abusividade da greve? Muito bom dia a todas, bom dia a todos. Quero primeiramente cumprimentar a organização do evento, o IDASC, o Tribunal de Contas. Quero agradecer ao convite que me foi formulado na pessoa do amigo professor Joel Menezes Nibur, presidente do nosso instituto. Quero cumprimentar o professor Luiz Magno, nosso mediador, amigo, que muito me honrou com a participação, inclusive na minha banca de doutorado, há pouco tempo.
o professor João dos Passos Martins Neto, meu professor de graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, professor Prudente, amigo de longa data. Eu quero começar, se me permite, professor Luiz Magno, com não uma afirmação, mas uma provocação. É interessante, professor Prudente, que quando nós queremos discutir questões econômicas, nós nos abrimos para o mundo, né? E dizemos que o Brasil tem que ver o que está acontecendo lá fora, que o Brasil tem que estar atentando para uma série de questões, consensos que são formulados e tudo mais. Quando é para nós discutirmos questões de trabalho, nós nos enfechamos no nosso umbigo nacional. Nós dizemos, olha, vamos resolver nossas questões por aqui. E esquecemos muitas vezes de ver uma história, por assim dizer, supranacional e mundial, que vem sendo par e passo acompanhada por uma série de ciclos de convencimento, de conversação. E é muito interessante o professor trazer essa luz da OIT e dessa relação, por assim dizer, mundial do trabalho. E não só uma questão de umbigo aqui nossa. E eu quero apimentar um pouco a questão e dizer que o Supremo Tribunal Federal pode estar errado em algumas das suas decisões. Eu quero dizer que nós não podemos perder a capacidade de dizer que as decisões judiciais sim podem estar erradas. E mais, que o Supremo Tribunal Federal decide, nem sempre corretamente. Por exemplo, uma questão, para voltar num ponto, a questão da proibição de greve para alguns servidores públicos. E eu aqui já vou me adiantar, porque penso que, se não é consenso, mas já quero adiantar algumas questões, eu vejo como plenamente possível, mais do que possível, necessário, inviável concebermos de outra maneira que não o direito de greve de todos os trabalhadores, porque é o que decorre da nossa ordem constitucional, professor Prudente me corrija se estiver equivocado, e também de todos os servidores públicos civis, porque é o que decorre também da nossa ordem constitucional. Nós, por vezes, a partir de uma jurisprudência até certo ponto defensiva, na ideia de criativa, mas defensiva, começamos a criar uma espécie de uma hermenêutica do acaso. O que eu tenho chamado, por vezes, de um duplo twistado, carpado, revirado hermenêutico. A gente busca na Constituição aquela norma que a gente quer que ela diga. E a gente espanca, por vezes, a ordem constitucional dizendo, tu vais ter que confessar que tu querias dizer isso. E às vezes o Supremo Tribunal faz isso. Notem, quando o artigo 37, inciso 7, disse que o direito de greve será exercido pelos servidores públicos nos termos de lei específica, o direito de greve já decorre da Constituição. Notem que ele não decorre da lei específica. A lei específica pode, no máximo, regulamentá-lo. Portanto, não poderá matá-lo. Regulamentar é diferente de matar. Eu jamais poderei ter uma lei nacional, estadual, municipal, federal ou de qualquer instância ou âmbito que seja, que venha a negar direito de greve a servidores públicos civis, salvo se nós tivermos uma alteração constitucional ainda bastante discutível, porque me parece que isso decorre de um núcleo duro da Constituição a partir do texto do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Esse é o primeiro ponto. Eu penso que proibir direito de greve a servidores públicos civis pode sim ferir de morte a nossa ordem constitucional. E aí eu fico pensando a proibição, por exemplo, no caso da educação, que foi levantada já nessa mesa. A possibilidade de nós proibirmos o direito de greve no caso da educação. E vou pensar no caso da educação pública, por óbvio, para nós virmos para um debate mais próximo da nossa discussão, e na educação pública prestada diretamente pela administração. Nós não temos recesso todo ano? Todo ano não há na educação recesso? Nós não suspendemos as atividades ao final do dezembro e só voltamos em fevereiro? E não há o recesso de meio de ano? Por que esse serviço é essencial, portanto, na medida da impossibilidade de interrupção? Porque eu particularmente leio, professor Luiz Magno, a palavra essencialidade não como relevância ou importância. Essencial não é o serviço que é importante ou relevante para fins de greve. Na minha modesta concepção, para fins de greve, essencialidade do serviço tem a ver com a impossibilidade de interrupção.
E no caso da educação, nós temos essa interrupção prevista, inclusive, em lei. Os regulamentos municipais, estaduais e federais prevêem o recesso escolar. Notem, no caso da educação, dito isso, no caso da saúde, então, nós estamos falando das emergências. Sim, nas emergências nós vamos ter uma dificuldade muito grande de admitir uma ampliação do direito de greve. Um direito de greve amplo e restrito, muito difícil, como de resto no geral da atividade administrativa. Mas negar, proibir o direito de greve, me parece que é um entendimento totalmente equivocado. Nós teríamos que negociar essa questão de maneira muito mais cuidadosa. Nas emergências, o que não leva para todas as áreas da saúde. Na segurança pública, da mesma forma, nós temos que analisar caso a caso. Como disse, ainda que indiretamente, o STJ, dizendo, olha, nós temos que trabalhar na manutenção do serviço, mas também, professor Prudente, nós não podemos presumir, foi o que disse o STJ, que as greves são ilegais. E, portanto, já partimos de uma presunção de abusividade dos movimentos grevistas. Nesse sentido, ficam, portanto, essas primeiras contribuições. Eu penso com muita dificuldade nós negligenciarmos o direito de greve. E mais, nós proibirmos o direito de greve a servidores públicos civis. Obrigado, professor Cristóvão. Agora vamos dar sequência nessa mesa, num segundo bloco, e a partir de então nós temos um bate-papo um pouco mais fluido. Cada debatedor terá 2 minutos para sua intervenção e aí vamos ter um momento para poder ter algo um pouco mais dinâmico, já pegando essas provocações que foram feitas pelos membros desta mesa. Sem dúvida alguma, me parece que há um certo consenso entre aqueles que estão presentes de que o direito de greve ele é diretamente exercitável por conta do que estabelece a Constituição e talvez sequer seria necessário que o STF pudesse reconhecê-lo através de mandado de junção, dada a natureza essencial desse direito, e que há um certo consenso de que é possível restringi-lo, o que talvez nós tenhamos visões muito distintas sobre até onde eu posso restringir tais direitos. E nesse contexto de restringir tais direitos, já configurando a sua abusividade, eu pergunto ao professor João dos Passos, é possível, a administração pública deve descontar diretamente o tempo que os servidores deixaram de trabalhar quando esse movimento foi deflagrado, ou ela precisa ter algum tipo de respaldo judicial para isto? Muito bem. É claro que na minha primeira observação eu já fiz uma afirmação que ajudava a colocar um pouquinho de fogo aqui no nosso debate, não é? E resultei naturalmente em minoria, razão pela qual me dou ao direito de retornar ao assunto e fugir da pergunta do meu interlocutor. Quero dizer naturalmente que quando nós falamos de servidores públicos estatutários, eu não posso falar propriamente de contratação, né? É claro que o direito internacional é importante, mas a nossa Constituição certamente está acima, porque é ela que nos constitui. A interpretação da Constituição necessariamente não precisa ser uma interpretação literal. Ela pode ser uma interpretação lógico-sistemática e teleológico. E acho que não há nada mais internacional e menos nacional do que a noção de direitos humanos, que compreende inclusive os direitos de acesso aos serviços sociais, de saúde e outros serviços que não são propriamente sociais, mas do Estado liberal, como os serviços de segurança. Faria esses apontamentos iniciais para dizer que, na verdade, nós precisamos, talvez, evoluir da ideia de serviços essenciais para a constatação de que, em relação a alguns serviços públicos, nós estamos falando de serviços públicos fundamentais. Existem alguns serviços públicos que são o espelho ou o reflexo de direitos fundamentais. São a imagem refletida de direitos fundamentais. Por isso mencionei a saúde, por isso mencionei a segurança, não é? Por exemplo, as ações de serviços de segurança correspondem ao direito à vida, à liberdade, à propriedade, não é? As ações de serviços de saúde, não é?
ao direito à saúde e assim por diante. Ou seja, o serviço público, ele é simplesmente a obrigação que é o objeto do direito fundamental. E, portanto, o que caracteriza esses serviços públicos é o atributo da fundamentalidade. E o que é fundamentalidade? Em sentido técnico-jurídico, o que significa ser fundamental? Em sentido técnico-jurídico, não retórico. Em sentido técnico-jurídico, ser fundamental significa ser imune à abolição, imune à supressão e a qualquer interrupção de vigência. Os direitos fundamentais, eles são, primeiro, imunes em face do poder público, do Estado, do legislador constituinte derivado, que não pode nem fazer uma emenda que os atinja, do legislador infraconstitucional e mesmo do legislador do Poder Executivo, na sua competência de edição de atos normativos. Ora, mas os direitos fundamentais produzem efeito também nas relações privadas. E se o poder público não pode violar e suprimir esses direitos fundamentais, a questão que se coloca é: poderão associações, sindicatos e pessoas fazerem isso através do direito de greve, suspender, ainda que temporariamente, o direito à saúde, o direito à segurança? Professor, numa frase, sim, o que eu defendo é que, em certos casos, e acho que de certo modo até tive a concordância do meu querido amigo Prudente, mas o que eu defendo, talvez com um pouco mais de extensão, é que um direito fundamental não pode entrar em greve. Depois eu vou retomar a pergunta feita e antes de retomar a questão de descontar ou não descontar, eu vou dar uma tréplica para que a gente possa apimentar um pouco mais a questão da essencialidade e da fundamentalidade. Aquilo que o professor João dos Passos acabou de apresentar, meu caro Cristóvão, já coloca em xeque justamente elementos que podem restringir o gozo de direitos fundamentais. E a teoria das restrições, ela permite restrições mesmo não expressas, desde que seja para observância de direitos fundamentais. A questão é possível afirmar de maneira tão peremptória essa questão e não passo além. Ainda que eu reconheça direito de greve desses servidores, dessas categorias que tecnicamente podem parar, o tempo dessa parada configuraria esse abuso? Então, contrapondo, ou seja, será que eu posso afirmar tão categoricamente, sob pena de configurar uma ofensa à Constituição, essa restrição, tal qual o professor João dos Passos assinalou? Muito bem. O professor João dos Passos tem uma habilidade enorme com as palavras e é um teórico e um prático do direito agudo, e já me apaixonava pela sua forma de falar, professor, e de desenvolver raciocínio quando fui seu aluno lá na graduação, em responsabilidade civil do Estado. Pois bem, nós falamos que os servidores públicos, eles não podem ser os artífices das ofensas a direitos fundamentais revestidos a partir de serviços fundamentais. Mas notem, o Estado é que é o grande algoz dos direitos fundamentais. O Estado é que não interrompe direitos fundamentais porque muitas vezes não os assegura na prática. E aqui eu estou saindo um pouco do direito, vamos para a vida prática. Nós estamos alegando que a saúde não pode ser interrompida. Em muitos recantos e rincões desse país, e desse Estado, inclusive, ela nunca foi prestada adequadamente. Então, como é que nós vamos alegar que são os servidores públicos, a partir de um mecanismo excepcional, sejamos claros em dizer, professor Prudente, a greve não é o dia a dia do serviço público, a greve é a exceção quando se rompem todas as possibilidades outras de negociação e embate, aí nós vamos, por assim dizer, assegurar a greve. Nós não vamos pensar que um sindicato, adequadamente posto, vai iniciar um debate com uma greve. Ele finaliza, após todas as possibilidades tentadas e frustradas de negociação, ele finaliza, por assim dizer, a parte negocial e inicia a greve.
Mas notem, nós aqui estamos dizendo que os direitos fundamentais não podem ser suprimidos no Brasil. Eu queria trabalhar numa ideia de que eles têm que ser conquistados efetivamente. E não colocar às costas dos servidores públicos, da educação, da saúde, da segurança pública, a impossibilidade de exercer um mecanismo último para a defesa dos seus direitos e colocar às suas costas o ônus, por assim dizer, de terem descumpridos direitos fundamentais. Eu penso, professor Luiz Magno, que a greve, ela enquanto excepcional, ela normalmente tem que ter um prazo muito efêmero de duração. Nós estamos falando aí de greves, para alguns serviços, de 24 horas, de 48 horas, para alguns casos, muito tempo, inclusive. Mas nós não estamos falando de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, via de regra. E notem, eu penso, para pegar um gancho na linha da sua primeira provocação ao professor João dos Passos, que corte de ponto e de remuneração de servidor público é medida punitiva e extrema, não só ao servidor, mas ao sindicato, e tolhe a liberdade sindical, à organização sindical. E só poderia ser feito excepcionalmente por medida judicial que já declarasse a abusividade e a ilegalidade da greve em situações excepcionais, naqueles casos em que o serviço não pudesse ser reposto, única e exclusivamente nessas situações. Do contrário, quebra a liberdade sindical estabelecida no artigo 8º. É o que eu penso, pelo menos. E essa quebra da liberdade sindical, ela importa ela pode, ela só permite que a administração pública atue com a declaração judicial prévia? Professor? Sim. Não, eu discordo. Eu acho que, uma vez comunicada formalmente a greve, o desconto pode ser efetivado na esfera administrativa, se assim quiser fazer o administrador. Acho que não depende de decisão judicial, ainda que, por cautela, por razão de segurança, parece que exista uma tendência a se postular isso na ação que questiona ou que impugna a greve por abusiva. Professor Prudente, é possível a gente trabalhar com a transplantação das convenções da OIT para a greve no serviço público feita por servidores efetivos, dada a natureza não negocial da relação trabalhista? E nesses termos, como é que eu poderia pensar em o que seria aplicável para o regime dos servidores públicos, a negociação prévia, que seria a condição para que eu pudesse deflagrar esse procedimento, essa medida extrema da paralisação? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente ressaltar que houve uma implementação da Convenção de 151 e o pressuposto é dar amplo processo de garantias de contratação ao servidor público. Claro que a gente vai passar por um processo de transição, como passou a Itália, a Espanha, passou Portugal, onde ajustaram essa relação. Então, se nós partimos da premissa que é dado o direito de negociação, nós temos que partir da premissa que é dado o direito da organização e da implementação de formas para garanti-la. E aí voltamos à questão da greve. E a greve é o meio. E eu quero dizer mais uma coisa, se o Supremo Tribunal Federal recepcionou a Lei 7783, e ao recepcionar para os servidores públicos onde fosse aplicável, significa que ele também reconhece o direito de greve e disse ali que regularia ou recepcionaria a partir do quê? A partir do princípio da questão que envolve as questões essenciais. E aí eu quero dizer, querido João dos Passos, reporta o quê? Reporta a convenção, as convenções internacionais da OIT, que trabalham com o conceito do quê? De atividade essencial. E a atividade essencial é aquela que possa pôr em risco a saúde e segurança da população. Nós não podemos construir outras teorias abdicando do ponto de vista do que está colocado e que foi o conjunto de regras internacionalmente avaliadas em casos que se deram de países, os mais diversos países do mundo. E essa ideia de atividade essencial, ela está inclusive disciplinada quais e em que condições estão as atividades essenciais. Algumas, ou uma ou outra, foram pontuadas pelo Dr. João dos Passos, mas outras podem ser objeto. Mas isso também não quer dizer que nas atividades essenciais não se possa fazer greve. Elas podem, desde que sejam garantidos aqueles serviços dentro daquele segmento
que possam pôr em risco a saúde e segurança da população. Então, mesmo dentro das atividades essenciais, nós temos a exceção que permite a possibilidade. E se nós temos nesse sentido, e aí avançando, eu acho que a instrumentalidade do processo negocial em relação aos descontos, João dos Passos, eu acho que ela coloca o quê? Eu acho que, por bom senso, por questão cultural ou por quaisquer outras, não se deve descontar os dias parados. Os dias parados é objeto também dentro do processo de negociação para construir. Porque o que se busca com a negociação coletiva? A paz. A paz entre as partes. É o processo de pacificação da relação. Se você desconta os dias parados, você implementa o quê? Você implementa o inverso. Você implementa a litigiosidade. Você implementa o processo de conflitividade e não o avesso. É essa a relação. Quando se fala, então, em negociação coletiva, na premissa da compreensão, tem que se ter em relação a isso. Agora, descontos, sim. Eles podem acontecer, mas podem acontecer dentro daquilo que dependa de decisão judicial, como muito bem colocou o Cristóvão, e essa decisão judicial decorrente daquelas questões que envolveram ou a abusividade da greve ou outra relação em específico. Obrigado. Obrigado.